Para mim, para meu esposo, é um prazer imenso estarmos aqui. Meu esposo é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos encostados pela igreja por sermos identificados como pentecostais. Mas nós continuamos fazendo a obra do Senhor e nada nos detém. Graças a Deus por isso. Amém? E hoje nós vamos estar falando sobre evangelismo pessoal. Trabalho na obra do Senhor como missionária desde os 16 anos. Ingressei no seminário Betel Brasileiro em João Pessoa. E desde então nós trabalhamos para o Senhor, né, mais ou menos 40 anos, trabalhando pelo Brasil, fazendo a obra do Senhor. E trabalho no seminário Betel Brasileiro aqui, depois que chegamos em São Paulo, com minha família, uma faixa de 20 anos, estamos trabalhando com a Durvalina, ali no Betel, como professora e até mesmo bibliotecária, porque eu tive que me formar também em biblioteconomia para ajudar o seminário na biblioteca. Então nós trabalhamos ali, fazendo a obra do Senhor, e nos finais de semana nós pregamos nas igrejas. Então nós vamos abrir apenas um texto que é muito conhecido, em Marcos, capítulo 16, o verso 31, ou melhor, capítulo 16, verso 15. Marcos, capítulo 16, verso 15. Todo mundo conhece o texto. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra evangelismo, ela vem da palavra original evangelho, que quer dizer a mensagem de boas novas de salvação, que Cristo Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou para nos dar uma salvação, uma segurança plena de vida eterna com Ele, através da sua morte e ressurreição. E essa segurança de vida eterna é uma segurança que o homem recebe através de Jesus pela fé. E então a palavra evangelismo, por sua vez, são métodos, estratégias. Por isso que vem evangelismo juntamente com o pessoal, porque quer dizer o tipo de método ou estratégia que é usado. Porque nós temos o evangelismo em massa, que é aquele evangelismo que você fala para muita gente ao mesmo tempo, e o evangelismo pessoal, que é o qual você fala olhando para a pessoa, nos seus olhos, e você transmite a mensagem corpo a corpo ali, e vê se a pessoa exatamente está entendendo a palavra ou não, e se ela vai precisar, naquele momento, né, tomar uma decisão, porque normalmente quando você prega, você tem que levar a pessoa a tomar uma decisão, um posicionamento. Então o evangelismo pessoal é esse tipo, que você faz pessoalmente com alguém que precisa ouvir a mensagem do evangelho. E aí nós vamos eu fiz aí um pequeno esboço de 3 tópicos. Talvez os 2 primeiros não dê para falar muito, porque eu vou me deter mais no último, que é o plano da salvação. Então, a primeira coisa que vamos ver, porque a evangelização ela é imperativa. Não é algo passivo, mas é ativo. Quando o Senhor disse, exatamente nesse texto, ide por todo mundo, Ele não disse, por favor, se puder, vai, evangeliza. Não. Ele disse, ide. Então, é imperativo. É uma ordem. É algo que o Senhor manda você fazer. E essa ordem, ela tem em todos os evangelhos. A ordem de evangelização. Então, ela é imperativa. Não tem nenhum crente que possa, ou qualquer cristão, dizer que não é para evangelizar. Porque foi dito para você e para mim.
E é interessante que foram as últimas palavras de Jesus antes dele subir aos céus. Ide por todo mundo. Isso quer dizer uma prioridade. E essa prioridade é uma incumbência. É algo que a igreja tem que realizar, porque é o dever da igreja aqui na terra. O louvor é importante porque é uma adoração a Deus. A doutrina para receber da palavra é importantíssimo também para Deus. Mas o nosso serviço também faz parte da nossa adoração ao Senhor, do nosso trabalho para o Senhor. Então você e eu somos salvos para servir. E a maneira, uma das mais importantes para a igreja realizar uma das tarefas é a evangelização. Então nós podemos ver que a evangelização não é uma opção, é um mandamento, tá? Então todos nós temos que fazer esse trabalho. Então a grande comissão foi repetida em todos os evangelhos. Então a primeira coisa que ela é imperativa, por que ela é imperativa? Primeiro, porque o homem sem Cristo está perdido. A pessoa que não tem um encontro com Jesus, é só religioso, faz parte de uma comunidade, mas não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, ele está perdido. E a Bíblia diz, Romanos 3:23, né? O que é que fala? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e necessitam da glória de Deus. Então, quando a Bíblia diz todos, é sem exceção. É todo homem que veio ao mundo, que viveu aqui, precisa de Jesus. É como se alguém chegasse ali na porta e dissesse: todos vocês estão sendo convidados para uma festa. Ninguém podia dizer, eu não fui convidado. Foram todos. Então a Bíblia, quando fala todos, é sem exceção, que precisam da salvação. Então o homem sem Cristo, ele não pode ir para o céu. E aí fala João 14:6, que Jesus, vamos dizer comigo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão, ninguém vai aos céus a não ser por Jesus. Ele é o único caminho, não é religião, é Jesus. Agora, através da religião, a pessoa percebe se está caminhando para a salvação. Você conhece quando é uma seita, identificando qual é o meio que ela diz que é salva. Se ela é salva através de Jesus, que normalmente são os evangélicos que ensinam isso, que é o único caminho, que é o único que pode salvar, então esse caminho é o correto. Não há outro meio que o homem pode ter uma vida eterna com Deus, tá? E a Bíblia também declara em 2 Timóteo 2:5 que há um só mediador entre Deus e o homem. Quem é o único que pode mediar entre você e Deus? Jesus, a Bíblia diz. Jesus é o único. Eu não sei por que as pessoas arrumam tanto mediador, se a Bíblia deixa claro que só há um mediador. Um já está dizendo, não tem outro. Um é um e acabou. Na língua original significa um apenas, tá? Então, só Jesus pode mediar o homem para com Deus. Eu não vou me deter muito nessa parte, porque vocês já são conhecedores. Segundo, porque a evangelização também ela é imperativa. Porque o evangelho é a única boa nova de salvação. O evangelho é a única mensagem que pode levar ao homem, pela fé, a receber Jesus e ser salvo. Não há outro meio. Não é boas obras, porque boas obras não salvam. Não é penitência, não é acender vela. A Bíblia nos fala que o evangelho é a única forma do homem receber a salvação. E é interessante que o cristianismo é o único que ensina que o evangelho é o único meio de salvação. Então, isso deixa claro para nós. E Romanos 10, 9 e 10. Eu acho que todo mundo conhece esse versículo. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o evangelho é o único meio
que o homem, quando recebe, ele crê, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se alguém não tem fé, começa a ouvir a palavra, a fé começa sendo gerada no seu coração. Então ele crê naquela mensagem, então ele confessa aquilo que está acontecendo com ele, dizendo: eu quero Jesus. Terceiro lugar, porque a evangelização é imperativa, porque a evangelização é uma ordem expressa por Deus. O que é que o texto nós lemos agora diz? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Quem é que deve ir? Nós. Então, a evangelização é uma ordem expressa. E é algo para ser feito com urgência, tá? Eu também não vou me deter aqui, que vocês também conhecem. Em quarto lugar, porque ela é imperativa, porque Deus é glorificado na salvação dos pecadores. Quando alguém se converte, entrega a sua vida a Deus, a Bíblia diz que os céus ficam em festa, porque o nome do Senhor foi glorificado por um pecador se render a Ele. Não é maravilhoso? Fica em festa quando alguém se converte. Por exemplo, hoje de manhã houve festa. Por quê? Alguém se rendeu ao Senhor Jesus. Amém? Lucas 15, 7 diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, há festas. E agora o segundo tópico, que também vocês devem saber, mas eu trouxe porque é necessário sabermos: aprendendo com Jesus os princípios básicos de evangelismo pessoal. O único modelo mais eficaz para sabermos que temos que fazer esta incumbência de evangelizarmos é olhando o exemplo de Jesus. E aí nós vamos usar o texto de João capítulo 4, da mulher samaritana, né? Então você pode abrir, pode olhar aí, tem os versos, pode passar, pronto. Quais as características que o Senhor Jesus nos deixou claro quando evangelizou a mulher samaritana? Primeiro, ir até o não salvo. Do verso 3 ao verso 7 do capítulo 4, Jesus não esperou que a mulher fosse para o templo. Jesus não esperou que a mulher fosse a ele. Ele foi a mulher. Isso é um exemplo para nós. Nós, cristãos, estamos muito acomodados e esperamos que as pessoas que querem aceitar Jesus venham para a igreja. Mas isso nem sempre acontece. Nós temos que sair da nossa comunidade, do nosso, vamos dizer assim, descanso e ir em busca do perdido. Jesus saiu da Judeia e foi para Samaria. Encontro daquela mulher, alguém pensou que era um caminho, é porque estava no caminho dele. Não, ele tinha ido especialmente encontrar aquela mulher, porque ele era Deus. Então, primeira coisa, aprendendo com Jesus os princípios básicos, você tem que ir à pessoa. Nem sempre as pessoas vão a você. E eu lembro de uma história da minha mãe. Ela foi uma das maiores evangelistas lá de Recife. Nós somos, meu esposo e eu, de Recife, Pernambuco. E a minha mãe, ela gostava muito de evangelizar nos hospitais com uma equipe. E um dia ela chegou e as irmãs disseram: olha, não entra naquele quarto, a mulher está em coma. As filhas, tem 2 filhas, uma é enfermeira, e não permite que ninguém fale de Jesus, porque diz que a mulher já não ouve, já não fala, não se mexe, nem abre os olhos. E minha mãe disse: tudo bem, mas entrou no quarto, convenceu as 2 filhas que ia falar bem rápido, mesmo que a mãe não estivesse ouvindo, mas ela ia falar. E elas permitiram, disseram: olha, então vai rápido. E minha mãe começou a evangelizar aquela mulher bem pertinho do leito. E quando terminou de falar, disse: agora eu quero que você dê um sinal que você quer Jesus. Bata com as pestanas. E a mulher bateu. Ela disse: eu quero outro sinal, que você quer Jesus agora.
E a mulher disse: eu quero. E a filha, uma das filhas, desmaia. Minha mãe disse que nem se preocupou com a mulher que estava lá no chão, mas preocupada com aquela que estava no leito, aceitando. E orou com a mulher e orou por ela. E quando depois vieram os médicos e enfermeiros, levantaram aquela que estava no chão. E a mulher disse, a filha disse: tanto que minha mãe fez, era uma mãe de santo, para no fim da vida ser uma crente. Em poucas horas aquela mulher morreu, mas ela foi para Jesus. Amém? Então, nós temos que ir às pessoas, mesmo no estado de coma, em coma, elas podem ouvir e aceitar Jesus. Também, do verso 6 ao verso 9, que não vamos ler, mas você confere, interessar-se por ele, ou interessar-se por ela. Jesus se interessou por aquela mulher, porque é ele quem inicia a conversa, é ele quem se aproxima. Então, quando você for evangelizar, interesse-se de verdade pela pessoa. Queira verdadeiramente que aquela pessoa ouça o evangelho e seja salva. Só que o evangelho é uma opção de vida. Você não pode obrigar as pessoas a aceitarem, nem ficar com raiva dela. Você tem que falar do evangelho e deixa ela tomar a decisão. Porque às vezes nós queremos obrigar. É uma opção. O Senhor te obrigou a aceitá-lo? Não. É uma opção de vida, tá? Então, interesse-se por ela de verdade, como Jesus fez. Em terceiro, despertar a curiosidade. Quando Jesus fala para ela, ele começa a falar sobre água. Interessava aquela mulher sobre a água. Por quê? Ela tinha necessidade de beber diariamente. Então você tem que pegar um argumento em que a pessoa se interesse, para que seja despertado o desejo dela conhecer o evangelho. Então, Jesus pegou exatamente, despertando a curiosidade dela através da água, que ele tinha uma água que ela não precisaria mais tomar. Era só uma vez tomar e ela seria saciada. Então, ela não sabia que era água de vida eterna. Ela pensou que era uma água que ela ia tomar no normal e nunca mais voltar àquele poço, porque era uma vergonha para aquela mulher pegar água naquele poço, porque ela não era uma mulher de boa reputação. Aquele horário era o horário que era escolhido para ela, pela sociedade, para ela pegar água, em que as mulheres casadas não iam pegar, as mulheres de honra, só as desprezíveis. Então, o Senhor desperta a curiosidade. Você tem que pedir a Deus uma sabedoria para descobrir o que é que interessa a pessoa, para ela ter curiosidade em conhecer o evangelho. Uma das coisas que eu uso muito para despertar a curiosidade das pessoas é assim: eu digo para elas: olha, você sabe o que é que o homem tem que fazer para ir para o céu? No normal eles dizem: olha, tem que ser boa mãe, bom pai, não fumar, não roubar. Eu digo: interessante. Eu não digo que está certo, eu digo: é interessante seu ponto de vista, mas você sabe o que é que a Bíblia ensina? O que é que o homem tem que fazer para ir para o céu? Ele disse: não. Então vamos ver pela Bíblia. Então há um despertamento de curiosidade para saber como ir para o céu. Em quarto lugar, aí Jesus evangelizando, dar a palavra certa no tempo oportuno. Essa palavra que o Senhor deu para aquela mulher no tempo oportuno. Vê aí o verso 15, por favor. Alguém leia. Olha a palavra certa no tempo oportuno. A mulher estava querendo beber da água. Quando você percebe que a pessoa está interessada, você tem que aproveitar aquele momento, porque pode ser que não tenha mais. Pode ser o único momento que aquela pessoa receba Jesus. Já aconteceu muitas vezes de pessoas não aproveitar a oportunidade e a pessoa sai dali e morre e não ouviu o evangelho, não ouviu falar de Jesus. Então Jesus, ele dá a palavra certa no tempo oportuno, porque imediatamente o verso 16 diz que Jesus então prega para ela. E aí, no verso 18, Jesus não condena,
O Senhor diz: olha, vai e traz teu marido. Jesus nunca tinha feito isso, mandado alguém chamar o marido para aceitá-lo. Mas ele sabia que aquela mulher, como era a sua vida. E aí diz: mulher, vai e traz o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí ele não a condena, diz: muito bem. Olha, 5 maridos já você teve e agora o que você tem não é. Ele não a condenou, só levou a perceber que ele conhecia a vida dela. Você não pode chegar para evangelizar e já dizendo que a pessoa vai para o inferno. Eu já vi várias pessoas já iniciando assim: se você não aceitar essa palavra, vai para o inferno. Já sabe, né? Já matou a pessoa, né? Então não condena, porque a maioria das pessoas já por si, elas se autocondenam. Então não faça isso. E aí agora nós vamos entrar no ponto principal, o plano da salvação, tá? Esse plano da salvação não é o único. Existem as 4 leis espirituais, o caminho romano, que é outro tipo de plano de salvação. Eu estou trazendo esse plano de salvação porque eu gosto muito de usar, e eu ensino os seminaristas, os pastores, exatamente esse plano de salvação, né? Eu acho muito bom, porque ele tem uma sequência: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se você não sabe evangelizar, você pode usar esse método. Aí você pode dizer: mas é enorme falar tudo isso. Bem, você só vai falar todo esse plano da salvação se a pessoa deixar você entrar na casa dela e você perceber que pode, então, falar com ela tudo isso aqui. Se não, eu vou lhe dizer qual a parte do plano da salvação que você não pode deixar de falar. Tudo bem? Então vamos começar do começo. Faz de conta que você está evangelizando a pessoa, né? E aí você vai então estar falando todo o plano de salvação. Quando você diz o primeiro ponto, vocês vão ver aí que são 6 pontos principais. Qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro ponto? Eu acho que tem pouca gente que está com essa apostila aí. Vamos ver, qual é o primeiro ponto? Você tem que memorizar essa sequência. Uma das coisas que eu faço os alunos fazer, tem até uma irmã que fez comigo lá no seminário, eu esqueço o nome dela. Cadê ela? Está com os adolescentes, então tá bom. Então os alunos têm que memorizar todo esse plano da salvação. Eles ficam pavor de mim nesse momento, mas depois me agradece. Então é só na hora. Então primeiro, somos pecadores. Mas quando você vai falar para alguém, você tem que se incluir como pecador. Você não pode dizer: você é um pecador. Você tem que dizer: somos. Por quê? Nós também somos pecadores, só que somos pecadores redimidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando você fala somos pecadores, você nunca explica o que significa. E aqui tem 2 explicações. Por que todos nós somos pecadores? Somos pecadores porque todos pecaram. Todos aos olhos de Deus pecam. E aí você pode usar um desses textos. Eu gosto muito de indicar Romanos 3, 23, que vocês já conhecem. Qual é? Porque todos... Olha, eu acho que pouca gente está sabendo desse texto, hein? Vamos ver de novo. Porque todos pecaram. Destituídos quer dizer separados. Todos. Então a primeira explicação, porque somos pecadores, é porque todo mundo pecou. Então a pessoa vai ter uma noção que ninguém aqui na terra deixou de pecar, só Jesus. Ela vai entender com isso que ela não pode adorar os outros, que também vieram aqui para a terra. Por quê? Eles também são pecadores. Então a primeira coisa, somos pecadores, a explicação é porque todos pecaram. E em segundo lugar, porque somos pecadores, o homem peca por causa da sua natureza pecaminosa.
Quando você vai falar de Jesus para alguém, as pessoas dizem logo: olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo. Diz logo assim, não é isso? Isso não quer dizer nada, porque a natureza do homem, desde Adão e Eva, quando eles pecaram, eles foram separados de Deus. Então, porque a partir daquele momento, todo homem que nascesse, a sua natureza seria pecaminosa. Vê aí o que é que diz no Salmo, por favor, vamos ler aí o Salmo 51:5, alguém leia para mim bem alto. Todo mundo nasce de uma mãe? Evidente. E a Bíblia diz que já no ventre eu era o quê? Um pecador. Quer dizer, quer você quando nasce faça ou não uma coisa de errada, você já é o quê? Um pecador, porque faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então quando você fala somos pecadores, tem duas explicações. Qual é a primeira? Porque todos pecaram. Segunda explicação, porque tem a natureza pecaminosa. Parece que só o irmão está entendendo ali, né? Glória a Deus por isso, mas eu quero que todo mundo entenda também. Então você já sabe como explicar que somos pecadores? Então não me esquece disso. Agora, uma definição de pecado que você precisa saber, pelo menos uma no original. Quando você fala, nós somos pecadores, você tem que dar uma pequena definição. Aí nós falamos sempre, é tudo que fazemos que não agrada a Deus. Tudo bem, mas não é bem isso. A palavra pecado, você pode, eu sempre coloco 6 definições para os alunos. Eu vou colocar uma só para os irmãos gravarem, uma definição de pecado. Se você sentir, perceber a necessidade de dar uma definição para a pessoa, então você dá. Então, pecado, nós podemos dizer que é transgredir a lei de Deus. No original quer dizer transgredir a lei de Deus. Está baseado em Isaías 55:6. Eu vou explicar. Alguém leia, por favor. Isaías 53:6. Isaías 53:6. Então, o pecado é transgredir a lei de Deus. Isso significa violação, rebelião contra Deus. É o homem fazer sua própria vontade e não a vontade de Deus. Quando ele se desgarra, ele está fazendo a sua vontade, porque ele não está na direção do pastor. Então é transgredir a lei de Deus, é violar, é não respeitar, não obedecer a Deus. Então, uma definição, então guarda, transgredir a lei de Deus, significa exatamente o pecado. E aí, nós já aprendemos qual o primeiro tópico, somos, isso vocês têm que gravar, vamos lá comigo, somos, segundo passo, ou segundo, eu não digo passo, mas eu gosto de dizer, segundo aí, item que temos que saber sobre o plano da salvação, é que, se o homem peca, há consequências, olha aí. Se eu sou um pecador, logo haverá consequências. Então, o segundo item que temos que memorizar, consequências do pecado. Vamos repetir? Então, a primeira é qual? Somos. Segunda. Então, já sabem 2 pontinhos, importante. Muito bem. Então, vamos continuar. É coisa para criança, mas também para adulto. Nós temos uma dificuldade de memorizar as coisas, porque nós não nos interessamos. Agora assiste um filme, uma novela, sabe passar direitinho o capítulo, como foi o filme, mas a palavra a gente não quer memorizar. Tem que aprender a memorizar, tá? Então, consequências. Primeira coisa que você pode falar para a pessoa, é que a primeira consequência é que o pecado nos leva a se separar de Deus. A pessoa que está em pecado não tem como se relacionar, ter comunhão com Deus, porque Deus é santo e o homem é pecador. Então o que é que acontece?
Deus fica lá e o homem aqui, e há um grande abismo no relacionamento, que é exatamente o pecado, que nos impede de nos relacionar com Deus. Então a primeira coisa, a separação de Deus. Vamos ver, eu acho que a gente pode usar o mesmo texto, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. Então o pecado separa o homem de Deus. O homem que anda com a sua natureza pecaminosa, ele não tem comunhão com Deus. Segundo passo, segunda coisa, segunda consequência, o homem tem aflição, inquietação, escravidão. A segunda coisa que podemos ver, a pessoa que anda em pecado, ela vai viver aflita, sem paz, perde sono, deixa de fazer muitas coisas porque anda inquieta e ela se sente escrava. Uma vez eu estava evangelizando no interior e um homem lá para o Nordeste, e o homem disse: como você pode dizer que é salva? Você, uma mulher comum que come carne e farinha, porque eles comiam farinha, né? O Nordeste gosta de farinha. Come carne e farinha, e dizer que é salva, e dizer que é liberta. Você é uma escrava. Eu disse: será? Aí eu dei um exemplo para ele. Eu disse: olha, esse copo aqui vamos dizer que está com cachaça. Eu passo pelo copo de cachaça, e eu olho, nem me empolgo com aquilo, passo direto. Mas a pessoa que é escrava diz: ah, hoje está tão frio, vou me esquentar um pouquinho com a cachaça. Aí vamos dizer que está um calor, eu vou esfriar um pouquinho com a cachaça. Procura motivo para beber um pouco. Escrava é quem depende daquilo. Eu não dependo. E ele disse: eu entendi agora, é verdade, você é uma liberta. Porque escravo é quem depende exatamente do pecado. Então a Bíblia deixa claro que o homem sem Cristo, ele é escravo, inquieto. E aí nós vamos ver um texto que nos fala, João 8:34, alguém leia, por favor. É escravo, não pode viver sem ele. Você, quando fala, as pessoas acham impossível dela deixar ser uma escrava. Mas a Bíblia diz porque é consequência do pecado. Terceira característica da pessoa que anda em pecado: morte eterna, ou segunda morte, é tormento eterno. Apocalipse 21, verso 8, diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Morte eterna é a separação para sempre de Deus. É aquele momento em que o homem não terá mais outra chance. Ele será para sempre separado de Deus. É a morte eterna, em que ele, ou através da morte, ou se Jesus vier agora, ele não tiver aceitado, ele não tem mais chance. Ele vai ter a morte eterna, ou melhor, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno. Não há esperança. Por isso que o homem tem que aceitar Jesus enquanto tem vida. Porque depois da morte a Bíblia diz: segue-se o juízo. Não há mais salvação depois da morte. Porque o homem, enquanto tem vida, ele tem ainda a oportunidade. Só que ele não sabe a hora que vai morrer. Então a consequência do pecado é uma morte eterna. Quando você vê na Bíblia segunda morte, como diz aí em Apocalipse 21:8, já sabe, é a morte eterna. Para sempre o homem será separado de Deus. E por último, existem outras, mas essas 4 são as principais consequências do pecado. Essa quarta é exclusão do céu. Isso quer dizer, o homem que anda em pecado, ele não entra no céu.
Porque quem é o ingresso de ir para o céu? É Jesus. Se ele não tem um ingresso, ele não entra. O único meio para entrar no céu é se ele tiver Jesus. Então a Bíblia diz que será o quê? Haverá exclusão. Você não pode entrar no céu. Então vamos ver o que é que diz o texto. 2 Coríntios 6, de 9 a 10. Alguém leia, por favor. Interessante, né? Não vão poder entrar. Por quê? Eles não têm um ingresso. Eles não foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, nós vimos até agora o quê? 2 pontos do plano da salvação. Primeiro, somos pecadores. Segundo, e agora vem o terceiro ponto. Se o homem é um pecador, há consequências do pecado, então, logo, homem nenhum pode salvar-se a si mesmo, porque ele é um pecador. Olha, essa consequência aí, quer dizer, ele vai sofrer isso, então ele não pode entrar no reino de Deus. Mesmo que ele tente fazer alguma coisa pessoalmente, individualmente, ele não vai poder entrar no céu. Então, homem nenhum pode salvar-se a si mesmo, porque ele ofendeu a Deus. Vamos dizer que aqui seja Deus, e aqui sou eu, e eu faço alguma coisa contra ele. Quem é que pode me perdoar? É ele, Deus, porque eu ofendi a quem? A ele. Então o homem não adianta procurar meios para se perdoar. É Deus quem vai dizer, é Deus quem vai dizer, falar como ele quer que você faça para ele lhe perdoar. Então, homem nenhum pode salvar-se a si mesmo. Pode procurar meios para se libertar do castigo eterno. Então vamos ver algumas aí a necessidade de sabermos o que é que o homem faz e não pode ser salvo, porque ele procura, né? Então homem nenhum pode salvar-se a si mesmo. Vamos repetir comigo: homem, sem olhar, homem nenhum. Então o primeiro passo qual foi? Somos. Segundo, e em terceiro, a si mesmo. Ele não pode ser salvo através das boas obras. Tem pessoas muito boas aí, mas a salvação, a Bíblia diz, que é dada por Deus e é de graça. E ela vem pela fé. Ela não vem pelo ato. As pessoas estão se confundindo a ação de ser boas e ajudar os outros como um ato de salvação. Aí é uma consequência de quem já é salvo, e não meio de salvação. Então a Bíblia fala, Efésios 2, 8 e 9, que creio que todo mundo conhece, que boas obras não salvam. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se o homem fosse salvo pelas obras, ele agora ia dar uma esmola aqui, como nós fazemos, né? Ai, estou com o peito lavado agora, dei uma esmola ali. Eita, mas eu sou bom demais, viu? Olha, para dar esmola assim, ajudar. Aqui está uma pessoa, olha, se vangloriaria, não é? Nós somos tendentes a fazer isso para que o povo veja. Então o Senhor disse: olha, não é para você se gloriar não. A salvação eu dou de graça. Você não precisa comprar, porque é um alto preço. Meu filho já pagou, já está a salvação aqui como presente. Você só tem que aceitar. Já está pago. Então não é pelas obras. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras, porque ela vem de Deus, é dada por Deus. Segunda coisa, porque o homem não pode salvar-se a si mesmo? Reencarnação é uma doutrina antibíblica. Algumas pessoas acreditam que é salva depois que morre e se reencarna até conseguir o auge. Uma vez alguém viu uma barata e outro foi matar. Ele: não mata, pode ser minha avó que esteja aí passando. Não há reencarnação. A Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo. Você não vai se reencarnar em nada, senão o mundo estaria melhor. E por que está piorando?
Cada dia mais a perversidade aumenta. Os homens continuam ainda mais ruins. E cada dia mais vai piorar. Você vê esse grupo ISIS do Estado Islâmico. Minha filha e meu genro e meu neto trabalham lá com os refugiados na Jordânia. E eles, então, veem essas maldades, as pessoas sendo mortas com tanta crueldade. E vai piorar. Porque a Bíblia diz que são sinais dos tempos, né? Então, olha o que o texto diz. Vamos ler Hebreus 9, 27. Alguém leia. Gente, você tem que decorar esse texto. O que é que o texto diz? Foi ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Você só morre uma vez, e depois disso vem o juízo de Deus. Isso quer dizer, você vai enfrentar a ira de Deus, se não é salvo. Então não existe reencarnação. O que você tem que fazer aqui é aceitar Jesus enquanto tem vida, porque é o único mediador entre Deus e o homem. Amém? Então, primeira coisa, homem nenhum pode salvar-se a si mesmo através das obras, através de reencarnação, através de intercessão pelos mortos. Você não pode estar intercedendo pelas pessoas que morreram para ser aliviadas, encaminhada para a luz. Porque como esse texto diz, depois da morte segue-se o juízo. Não adianta intercessão. A intercessão tem que ser feita quando está aqui na terra. Depois da morte vai sofrer as consequências. Vamos ver só um texto, Hebreus 10, 11 até o 14. Então a intercessão é só feita através de Jesus para ir para o céu. Não há outra intercessão pelos mortos. É Jesus que pode levar você e dar garantia a você de ir para o céu, porque é Ele quem intercede por você diante do Pai. É o único sacerdote, sumo sacerdote. E por último, homem nenhum pode salvar-se a si mesmo. Os homens, os caminhos dos homens não são os caminhos de Deus. Quantas vezes você está andando e você diz, eu acho que esse caminho vai dar certo, e dá errado. Então a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu fim é a morte. Então não vá pensando que é esse caminho que está certo. Você tem que olhar as Escrituras e ver o caminho que a Bíblia ensina. Então, homem nenhum pode salvar-se a si mesmo. Quarto ponto do plano da salvação. Se o homem é pecador, há consequências do pecado. Então homem nenhum pode salvar-se a si mesmo. Então quem providenciou a salvação? A Bíblia diz, Deus mesmo já providenciou a salvação. Ele providenciou porque ele era o ofendido. Então através do que ele diz é que eu posso ser perdoado. Então vamos ver o que foi que ele fez. Primeira coisa, vamos dizer o quarto aí. Deus mesmo. Repete só mais uma vez. Eita, será que agora dá para dizer os 4 pontinhos? Primeiro, somos pecadores. Consequências do pecado. Homem nenhum pode salvar-se a si mesmo. Quarto, Deus mesmo já providenciou a salvação. Ele já providenciou. Ele já providenciou primeiro porque Ele mandou Jesus ao mundo. O próprio Deus se fez homem e habitou entre nós, porque era o único meio que o homem tinha para ser salvo. Antigamente, a salvação, ela se perdia. O homem colocava suas mãos sobre um animal, em determinado momento da sua oferta, seus pecados e da sua família era passada para aquele animal, o animal era morto, o sangue aspergido, então era dito, olha, o Senhor perdoou teus pecados. Mas essa salvação era através da obediência. Enquanto o homem fizesse isso, ele era salvo. E aí veio Jesus, porque essa salvação, ela era apenas a tipificação do que Cristo ia fazer na cruz. Então Cristo, quando morreu numa cruz e ressuscitou,
para todo aquele que nele crê, ele dá salvação plena, plena convicção que você é salvo, uma certeza, você não precisa mais fazer o sacrifício, porque ele já fez o sacrifício na cruz, dando a sua vida como o Cordeiro de Deus. Então, primeira coisa, ele veio ao mundo, e a Bíblia aí nos fala, né? Deus deu o seu Filho como um sacrifício pelo pecado. O que que fala João 3,16? Porque Deus amou ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Jesus veio ao mundo. A primeira coisa que ele fez para que eu fosse salvo, vem ao mundo como o Filho de Deus. Segundo, ele morreu. Ele deu a sua vida. Por que ele tinha que dar a sua vida? A Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão. Só uma vida pode substituir outra vida. Então, se eu era para ser destruído pela ira de Deus, por estar distante de Deus, ter a natureza pecaminosa, Jesus veio e tomou o meu lugar. E o castigo que eu ia sofrer caiu sobre ele. E ele levou sobre si os meus pecados. Então ele tinha que morrer, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então primeiro ele veio. Segundo, ele morreu para salvar o pecador. Por quê? Ele morreu porque só ele tinha condições, como perfeito, dar a vida para o homem ser salvo. Então, ele morreu para nos salvar. E em terceiro, quando morreu, ele levou sobre si os meus pecados. Aí diz em 1 Pedro, né, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Algumas pessoas pegam esse texto e diz que o crente não pode ter enfermidade. Pode sim, pode ter e até morrer, porque é normal para o corpo humano. O que Deus está falando aqui que ele levou foi os meus pecados, carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Eu sou sarada através do sacrifício de Cristo na cruz. Então ele veio, morreu pelos meus pecados, e além disso ele levou sobre si os meus pecados. Então, a gente pode dizer o quê? Se ele, Deus, desceu do céu, morreu e levou sobre si os meus pecados, é o único intercessor. Quem é que pode me salvar? Quem mais morreu numa cruz para me salvar? Tem mais algum santo que morreu no meu lugar na cruz? Então a Bíblia diz no quarto aqui, só Jesus pode me salvar. Então Deus mesmo já providenciou, porque só Ele pode nos salvar. E aí vamos ver o texto, né, de 1 Timóteo 2,5. Alguém leia, por favor. 1 Timóteo 2,5. Ele é só Ele pode salvar, só Ele é mediador, porque só Ele morreu. Só Ele desceu do céu, morreu numa cruz e pagou os meus pecados. Então só Ele pode ser o mediador. Então Deus mesmo já providenciou, o homem não precisa providenciar, é só receber o presente. Agora é interessante, é que esse Jesus que pagou o preço, veja, eu sou o ofensor, e Ele mesmo que providencia o meio de eu me livrar da culpa. Ele já providenciou. Agora, esse quinto ponto, que vocês agora nós vamos entrar. Vê bem, o primeiro é, somos. Segundo. Terceiro. Quarto, Deus mesmo já providenciou a salvação. O quinto ponto, é o quinto que eu quero que vocês memorizem. Por quê? Você vai perguntar para a pessoa,
O que é que a Bíblia, o que é que você acha que o homem tem que o que é que o homem tem que fazer para ir para o céu? Ele vai dizer um monte de bobeira, mas você vai provar pela Bíblia quais os passos que o homem tem que dar para ter certeza de vida eterna. São esses 4 pontinhos aí, subpontos. Então esse 5º ponto diz: o que o pecador precisa fazer para obter a salvação de Deus. São 4 degraus que ele tem que subir, ou 4 etapas que ele tem que realizar. Primeira coisa que ele tem que fazer para ir para o céu, você tem que saber, meu amado, isso não esquece. E se possível, guardar onde se encontra um texto para cada um passo desse. Todo crente tem que memorizar essa parte, porque é fundamental, até mesmo para você defender a sua fé. Então a primeira coisa que o homem tem que fazer para ir para o céu é a fé salvadora. Essa fé salvadora significa crer que Jesus é o único que pode lhe salvar, é o único que morreu numa cruz, é o único que pode lhe dar vida eterna com Deus. Então é uma fé com plena convicção, só Jesus pode salvar. Fé salvadora, a Bíblia declara que é a âncora da alma. É âncora porque o navio, quando ele quer se firmar no mar, quer se firmar em algum lugar, quer parar, ele enfinca, né? O que é que eles jogam? A âncora. E ela se finca na terra e firma aquele grande navio. A fé é que firma o homem para ter convicção de vida eterna. Então, fé salvadora significa crer. 2 malabaristas colocaram um cabo de ferro de um andar para outro de 2 prédios e começaram a fazer as piruetas que eles fazem. Determinado momento havia muita gente aplaudindo embaixo, e um deles então gritou: quem é de vocês que creem que eu posso colocar o homem no meu ombro e andar desse prédio para o outro? Todos, unanimemente: eu creio. Muito bem. Quem se prontifica? Todos estavam crendo, mas não confiava. A fé salvadora é um crer que confia que Jesus pode salvar, que Ele tem todo o poder para salvar. E aí você pode pegar o texto. Apenas um texto é o suficiente. Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Não é serias, é serás. A partir da hora que crê, você é salvo. Então o primeiro passo é a fé salvadora. Então o que é que o homem tem que fazer para ir para o céu? Primeiro passo, a fé salvadora. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Essa fé, ela tem 3 elementos, né? Ela envolve 3 conhecimentos básicos de entendimento, essa fé. Primeiro, essa fé, ela envolve o intelecto. Isso quer dizer, envolve o conhecimento básico de entendimento. A pessoa então começa a entender: é Jesus que pode salvar. O Evangelho é a verdade. Primeira coisa que a fé faz, age na mente. A fé também age no emocional. Envolve uma convicção, uma crença, que no coração diz: eu creio, eu a partir de hoje vou crer que Jesus é a salvação. Quando tem a fé salvadora. E também essa mesma fé não só age no intelecto, não apenas no emocional, mas na vontade. A pessoa agora diz: a partir de hoje eu vou ser de Jesus. Ela vai ter um compromisso com Deus. Então quando acontece isso, é porque a fé salvadora agiu na vida da pessoa. Ela age no intelecto, ela age no emocional e ela age na vontade. Depois eu vou mostrar um quadrado que você vai entender melhor isso aí, tá? Um quadradozinho aí que eu fiz, um gráfico. Segundo passo que o homem tem que dar para ir para o céu. O primeiro qual foi? Fé salvadora, que é o crer. Você pode dizer até crer,
está certo, ou fé salvadora ou crer. O segundo passo, arrependimento. A palavra arrependimento no original quer dizer mudança. É uma mudança de mente, é uma mudança de rumo, é uma mudança de vida. Então, a palavra arrependimento no grego quer dizer mudança. E essa mudança aí é uma mudança de mente, por quê? A pessoa começa a reconhecer que é um pecador. Quando ela estava sem aceitar Jesus, ela dizia: eu não sou pecadora, não existe pecado, que negócio é esse? Eu não sou culpada, eu nunca fiz nada contra Deus. Quando ela se converte ao arrependimento, ela começa a dizer: eu não presto, eu pequei contra Deus. Ela começa a reconhecer que é uma pecadora. Então age na mente. Quando, então, aqui essa palavra arrependimento é uma mudança de mente, houve mudança na mente dela, houve mudança de rumo. Por quê? Quando ela estava sem Jesus, ela andava no pecado. Quando ela aceita Jesus, ela muda de rumo. Ela começa agora a se aproximar de Deus e agradar a Deus. Então muda o rumo da sua vida. Não mais do inferno, mas agora do céu. Porque tem Jesus. Há uma mudança de vida, porque ela se entrega à verdade do Evangelho. Ela agora começa a dizer: eu creio no que a Bíblia diz, no que o Evangelho diz. Então é uma mudança de vida, porque ela agora diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então a palavra arrependimento é o segundo passo. Uma vez eu estava vendo procurando um canal na televisão para assistir alguma coisa, que normalmente nada presta. E aí eu vi a Gretchen falando. E aí eu parei, eu digo: eu vou ver o que ela está dizendo. E ela dizia assim: olha, pode vir para a minha igreja, do jeito que você está, porque você pode continuar do mesmo jeito. Minha igreja aceita, e você pode permanecer fazendo as mesmas coisas. Eu abri a boca. Isso não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que nós conhecemos, tem que haver arrependimento, mudança, transformação de vida. Então o segundo passo, o primeiro, fé salvadora, e o arrependimento são duas características da conversão. Se você é convertido, você tem a fé salvadora e você tem o arrependimento. E aí eu vou falar rapidinho aqui, né? Pode passar. E aí o que é que significa arrependimento? De um lado tem o inferno, do outro lado tem o céu. E a pessoa que está sem Jesus, ela está com o seu fardo muito pesado, é o pecado. E o contrário tem a salvação. Pode passar. E aí, eu coloquei ela até voando aí, não foi mais nem andando. Quando o homem deixa o pecado, é uma meia volta, vou ver, olha, puf, meia volta. Isso significa mudança de rumo. Ele agora, pode deixar lá ainda, através de Jesus, quando há esse arrependimento, ele muda agora de caminho. Ele agora vai para o caminho do céu. Então, o arrependimento é uma mudança. E aí o que é que acontece? Pode passar? A conversão. Os pensamentos se tornam corretos. As suas emoções se tornam corretas. Logo, as suas ações serão corretas. Pode passar? Pode passar. Vamos parar de rodar. Pode continuar. Então, para você ter uma ideia melhor, eu resumi, fazendo esse gráficozinho, porque a gente diz: olha, é uma mudança no ser, mas não sabemos o que significa ser. Então, ser significa vontade, pode continuar, significa intelecto e significa emoções. O ser significa essas três áreas. E aí, quando você se converte, o que é que acontece? Você abandona o pecado, você entrega a vida ao Senhor, você recebe a Cristo, e a partir daquele momento você começa a obedecer. Isso tudo na sua vontade. No intelecto, você reconhece que é um pecador,
e é culpado do castigo que Deus tem para você. Depois você começa a crer nos fatos relativos à salvação, o que a Bíblia ensina sobre salvação. E nas emoções você tem tristeza pelo pecado. Por isso que depois que nos convertemos, quando fazemos coisas erradas, há uma tristeza, porque o Espírito Santo faz-nos entender que estamos errados. Então, tem consciência de sua carência espiritual, que precisa mais de Deus, e ele se entrega à verdade do Evangelho. Isso é a salvação em todo ser. Pode continuar. Então, o que é que acontece na mente quando entra o arrependimento? Pode passar. Quando o arrependimento entra na mente, o que é que acontece? Eu confesso o pecado. Quando o arrependimento entra na vontade, eu me aparto do pecado. Quando o arrependimento entra nas emoções, eu me aflijo pelo pecado. Então o que é que acontece com o pecado? Sai, porque ele não domina mais. Eu sou liberta da culpa do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado. Amém? Então, pode continuar. Então, na mente, quando a verdade entra, vai gerar a fé. Por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o arrependimento entra na vontade, vai agir em mim, levando à obediência. E quando o amor entra nas minhas emoções, vai gerar amor também. Por isso, amados, que a obediência para Deus, ela tem que ser imediata. Na hora que eu ouço a voz do Senhor, quando você pede uma coisa para o filho, e o filho diz, eu não quero ir não, eu digo, pode deixar, deixa que eu faço. Tem que ser na hora que eu quero, imediata. Também a obediência para Deus é assim, na hora que Ele fala tem que se converter, tem que obedecer. A obediência também, ela tem que ser absoluta, ela não pode ser parcial. Alguém faz uma coisa para você em parte e outra parte não, é melhor nem fazer. Deus quer que você faça absoluta a vontade dEle, entregar-se por completo. E em terceiro, a obediência que agrada a Deus tem que ser feliz. Quando eu recebo Jesus, ou quando eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu não fico obedecendo a Deus, dizer, eu vou fazer, né, até com a boca torta, eu vou fazer, né, senão vai me castigar mesmo. Deus não aceita essa obediência, tem que ser uma obediência feliz, e está tendo prazer em ouvir a voz do Senhor e se render. Amém? Vamos continuar? Pode continuar. Então aí, esse quinto passo, nós vimos até agora duas, né? O que o pecador precisa fazer para obter a salvação de Deus? Primeiro foi a fé salvadora, não pode esquecer disso, fé salvadora. Qual o segundo passo para ir para o céu? Arrependimento. Terceiro passo para o homem para o céu, recebimento da salvação. Ele tem que tomar uma posição de querer o presente que Deus tem para ele. Deus não vai forçar. Olha, eu sou sincera, quando eu vou pregar o Evangelho, dá vontade de enfiar o Evangelho dentro e obrigar a pessoa a receber, mas eu não posso, é um presente. Então o homem é quem decide se quer ou não. A gente oferece, agora quem recebe é a pessoa. A Bíblia diz que o homem tem, se o homem quiser ir para o céu, tem que receber essa salvação. Por isso que a Bíblia diz, desculpa, eu não falei a palavra arrependimento, o versículo, né? Do arrependimento eu não disse, mas vocês têm aí. Tem o arrependimento de Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Agora o terceiro passo, João 1,12. Mas a todos, gente, esse versículo é lindo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. As pessoas dizem, Deus é amor, todo mundo é filho. Não, Deus é amor, mas é justiça. Tem que lembrar disso. Então o homem tem que recebê-lo para ter a vida eterna. Dizer, eu quero Jesus, eu recebo Jesus, eu recebo este presente. E aí quando ele recebe,
a Bíblia diz que o Senhor lhe dá essa vida eterna. Ele agora não é apenas criatura, ele agora é filho de Deus. E a Bíblia diz ainda que é co-herdeiro com Cristo. Por que co-herdeiro? Porque a herança é de Cristo. Mas você recebeu a Cristo, aí você tem herança, porque Cristo está em você. Amém? Então Cristo passa a entrar na sua vida, porque você recebeu Jesus. Então você por isso tem que fazer aquela oração: Senhor Jesus, entra no meu coração agora. Eu quero ter certeza de vida eterna a partir deste momento. Você tem que fazer a oração. Então, receber essa salvação é um ponto principal que o homem tem que tomar uma decisão. Até agora vimos 3 passos para o homem ir para o céu: fé salvadora, arrependimento, receber a salvação, que é a mesma coisa você dizer receber a Cristo. E por último, o quarto passo que o homem tem que dar para ir para o céu: confissão de Jesus ao mundo. Não confunda confissão de pecado. Não é confissão de pecado, é confissão de Jesus ao mundo. É a pessoa declarar: eu recebo a Cristo, eu quero Cristo, eu agora quero ser salvo. Ele tem que declarar isso, dizendo que recebeu, está recebendo Jesus. Por isso que a Bíblia fala, Romanos, capítulo 10, do 9 a 10. Vamos dizer comigo: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem que crer aqui e confessar aqui. Dizer, por isso que a igreja pede que a pessoa dê um sinal, dizendo o que quer. Porque ela tem que confessar diante dos homens que está recebendo a Jesus. Amém? E esse confessar é você declarar que naquele momento o Senhor Jesus entra na tua vida. E agora você não vai mais viver para você, mas você vai viver para Ele. E você naquele momento tem essa vida eterna. 4 passos que o homem tem que dar para ir para o céu: fé salvadora, arrependimento, receber a salvação, confissão de Jesus ao mundo. Os 4 passos. Se você não decorar todos os outros, mas pelo menos esse 5º item tem que ficar na sua mente. Sabe o que é que eu faço? Desculpa eu não ter feito para vocês, mas eu acho que eu nem trouxe. Eu peguei, reduzi o plano da salvação em um pedacinho, plastifiquei e eu coloco em uma das minhas Bíblias, para quando eu vou evangelizar, se eu esquecer, eu estou com o plano da salvação ali. Você tem que estar preparado para falar de Jesus. O último passo: o que Deus faz ao pecador que aceita Jesus? Mas vamos repetir os 5. Somos pecadores. Homem nenhum pode salvar-se a si mesmo. Deus mesmo já providenciou a salvação. O que o pecador precisa fazer para obter a salvação de Deus? E o último, o que Deus faz ao pecador que aceita Jesus? Há uma recompensa quem recebe a Jesus. Primeira coisa, o que é que a pessoa recebe quando tem essa vida eterna? A Bíblia diz: Deus perdoa os pecados. Todos os pecados, passado, presente e futuro. Por isso que a Bíblia nos mostra dizendo que, lá veja o que é que diz, por favor. 1 João 1,17. 1 João é aquele texto que fala que o sangue purifica todo pecado. É 1,9, vê se é 1,9. É isso aí. Não tem mais aquela mente tão boa, mas tudo bem. É o 9. Então, o Senhor, Ele faz o quê? De todos os pecados. Isso quer dizer, tudo que você já fez, vai fazer, Ele perdoou, porque não há mais nenhuma acusação diante de Deus agora contra você. Por quê? Quando Jesus entra aí na sua vida, Ele agora
quando você se apresenta diante de Deus, Deus olha para você, Ele não vê mais Suzana, mas vê o filho dele na Suzana. Todos os pecados o filho dele já purificou. Não existe mais o que Satanás possa dizer, eu vou condená-lo. Por isso que não vamos passar pelo trono da condenação, pelo juízo, porque já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos os pecados foram perdoados. Não dá para a gente se deter, mas você leia os textos e corrija esse daí, desculpa. E em segundo lugar, você não só recebe o perdão dos pecados, mas Deus regenera o pecador. Essa palavra regeneração, no original quer dizer vida nova. O homem que é regenerado não é reformas que houve na sua vida. Quando a gente faz uma reforma numa casa, a gente conserta aqui e acolá. Essa regeneração, a Bíblia diz, é uma nova vida. Morre a Suzana que vivia no pecado e ressuscita a nova Suzana em Cristo com vida eterna. Então eu recebo uma nova vida. Eu já não tenho mais prazer no pecado, eu tenho prazer em seguir ao Senhor. A regeneração, ela acontece só uma vez na vida. Você não pode vir todo dia e aceitar Jesus aqui não, porque a regeneração acontece na hora que você aceita Jesus, e é só uma única vez que acontece. Ele não é um processo, a regeneração. Alguém anda ensinando aí que é um processo, não é. A regeneração é uma obra imediata e de uma só vez. Acontece somente de uma vez. Agora a regeneração, junto dela, quando nós recebemos essa nova vida, vem junto com a regeneração a santificação, que é um processo. A santificação é. Então a santificação acompanha a regeneração. Por isso que essa nova vida que você tem agora, cada dia mais você quer se aproximar de Deus, porque a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Mas a regeneração não, é uma única vez. Deus não cobrará aquilo que Ele perdoou. A regeneração é isso, você recebe nova vida e Ele não cobra mais o pecado que você cometeu. Por quê? Foi perdoado, você ganhou nova vida. Amém? Então, não vamos dar para ler, mas vamos caminhar um pouco para encerrar. Em terceiro lugar, o que é que o homem recebe? Deus justifica. A palavra justificação, anota aí na sua apostila. Regeneração é nova vida, né? É aquele texto de 2 Coríntios 5,17 que todo mundo conhece. Já não vivo. Não é. É aquele. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E em terceiro, justificação significa inocentado. No original quer dizer inocentado. Isso quer nos dizer que a partir da hora que eu sou justificada, eu sou inocentada diante de Deus. Ele me inocenta de toda acusação que o diabo já fez contra mim. Não há mais o que ele condenar. Amém? Então essa justificação significa inocentado. E essa justificação, eu gosto de dizer que ela estabelece duas verdades importantes. A justificação também não é um processo, tá? Quando eu sou regenerada, eu sou justificada. A regeneração, ela muda meu interior. A justificação, ela muda o rumo da minha vida, tá? Então, todas as duas acontecem ao mesmo tempo. Você é regenerado e justificado. E só acontece também uma só vez. E não tem nada que acompanhe a justificação, não. A justificação é como um selo. Plá, foi inocentado. É como o rei estivesse agora mandando uma carta. Sela, foi justificado. Então não tem como mais tirar o selo do rei, tá? Inocentado. Então essa justificação, ela estabelece duas verdades que você tem que guardar na sua mente. Primeiro,
ela afirma que os nossos pecados foram perdoados, os nossos pecados não se depõem mais contra nós, nunca seremos mais condenados, nunca mais. Romanos 8:1, alguém leia, por favor. Romanos 8:1. Aí tem o 33, também o verso 33, 34, que são muito bons, mas não vai dar para ler agora. E essa justificação não só apenas afirma que os nossos pecados foram perdoados, mas também a segunda verdade, que a justiça perfeita de Cristo nos foi imputada. Isso quer dizer, foi creditada na minha conta a justiça de Deus. Quando eu recebo Jesus, eu agora tenho crédito diante de Deus, através do seu Filho Jesus. Agora, a minha fé, ela me leva para o céu. Então, agora, Deus quando olha para Susana, Ele não vê a Susana miserável, pecadora. Ele vê agora a Susana justa, porque o justo está dentro dele. Amém? Por isso que quando você morrer, você vai direto para Deus, porque Deus não vê mais você, mas é o Filho dele em você. Amém? Inocentado. Deus atribui o pecador à justiça de Cristo. E essa justificação, ela tem uma origem. Primeiro, ela é de graça. Ninguém merece. Então a sua origem é a graça de Deus. Há um preço. O preço foi de sangue para eu ser justificado. Há uma prova, a ressurreição de Cristo. E há um meio, que é a fé, que eu sou através da fé eu sou justificada. E há uma evidência que eu sou justificada, as boas obras. Eu sou identificado como pessoa que ando na justiça, sou justo, porque eu faço as obras. É uma prova da minha justificação. Amém? E quarto e último, o que é que Deus dá para a pessoa que o aceita, que aceita Jesus? Deus torna o pecador seu filho. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Você se torna filho de Deus, por isso que você tem acesso a qualquer hora para falar com Ele, porque é filho. Então você tem a plena liberdade. E por último, Deus dá a vida eterna, segurança que é salvo. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida, do inferno para o céu, das mãos de Satanás para as mãos de Deus, do injusto para ser justo. Então agora eu posso dizer, eu tenho vida eterna. Amém? João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Deu para entender o plano de salvação? Aí como é que eu posso concluir o plano da salvação missionária? Aí você vai dizer agora para ele, você tem que tomar uma posição, se aceita ou rejeita essa salvação, esse evangelho. Você pode concluir com aquele texto que há em 2 Coríntios 6:2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O homem não pode deixar para tomar a decisão outro dia. Quem daqui sabe se daqui a 5 minutos estará vivo? Ninguém. A Bíblia diz que o homem precisa estar preparado para se encontrar com Deus. E aí, amados, eu lembro de uma história que eu quero concluir dizendo que um pastor estava em casa pela manhã e ele ouviu a voz do Espírito Santo dizer para ele, vai em tal lugar e prega para o homem tal. E ele foi, chegou na casa daquela pessoa e disse, eu quero falar com o senhor tal. E o homem veio, se ajeitando, que ia para o trabalho. E o pastor disse, olha, Deus mandou entregar uma mensagem para o senhor agora de manhã, antes do senhor sair. E o homem disse, eu não tenho tempo para ouvir isso agora, venha outro dia. E o pastor disse, pelo menos leve esse folhetinho. Ele jogou no bolso
e disse: deixa o endereço seu com minha esposa, que depois a gente se comunica. E foi embora. O pastor deixou o endereço, o telefone do próprio pastor, foi embora. Mal chegou em casa, o telefone toca, era a esposa do homem, e disse: pastor, aconteceu um acidente com o meu esposo, o senhor vai comigo? Ele disse: vou. Foram. Quando chegaram lá, o carro estava todo carbonizado, o corpo do homem também, devido a um acidente, e uma partezinha do bolso, estava uma parte do folheto que dizia: amanhã pode ser muito tarde. A mensagem chegou, mas ele não recebeu a mensagem. O Senhor queria salvá-lo. Então o que eu quero mostrar, amados, que a pessoa tem que tomar uma decisão, mas não obrigue. Lembre-se, o evangelho é uma opção de vida. Ninguém pode ser obrigado a aceitar. Ele é que tem que decidir que quer Jesus ou não. E aí é a igreja que tem essa missão de pregar esta palavra, de fazer esse trabalho. É a igreja que tem. E aí, como diz na apostila que foi dada aí a vocês, há uma frase, né, que fala assim, doutor: levar os homens à aceitação de Jesus como Salvador e Senhor é a única razão de os cristãos terem sido deixados no mundo. Amém? Deus os abençoe e que vocês possam ter entendido. Eu só gostaria de saber quem decorou os 6 pontos. Eu não vou dar um prêmio, mas eu vou gostar de saber que alguém memorizou. Vamos dizer todos juntos? Somos pecadores, consequências do pecado. Homem nenhum pode salvar-se a si mesmo. Deus mesmo já providenciou a salvação. O que o pecador precisa fazer para obter a salvação de Deus? E 6º, o que Deus faz ao pecador que aceita Jesus? Qual é o passo que o item que você não pode esquecer? O 5º, hein? Muito bem. Deus os abençoe. Obrigada, pastor. Desculpa a demora.